Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém, até aqui. Nós já oramos. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Eu quero que os irmãos deixem a Bíblia aberta aí no Evangelho de João, capítulo 15. Jesus, o contexto aqui, Jesus estava à mesa na última ceia para já se despedir dos irmãos, dos discípulos. E a mesa para Jesus é um lugar importante. A mesa para Jesus é um lugar de comunhão, é um lugar de relacionamento, é um lugar de ensino. Por isso eu quero começar essa mensagem, meus irmãos, dizendo para nós como igreja, se você tem tido esse tempo na mesa, não apenas com Jesus, mas se você tem tido esse tempo entre família, eu já estou pregando, isso já faz parte da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero, de tudo o que eu vou ministrar aqui hoje aos nossos corações, se você puder guardar alguma coisa, tirar algumas lições para a sua vida, eu queria que você se atentasse muito para isso. Eu não sei se você tem um costume de assentar à mesa como família. Eu não sei como é a sua correria. Talvez você pode dizer, Ivan, eu não tenho tempo porque eu acordo muito cedo e vou trabalhar. E a minha esposa fica e arruma as crianças e é uma correria, não temos tempo de tomar um café juntos e sentar à mesa pela manhã. Mas e o almoço? Seria interessante assentar à mesa como família e tomar a refeição, o almoço junto. Talvez você diz, não, o meu horário é às 11, o dela é ao meio-dia, nós não conseguimos nos encontrar. Mas o que eu quero trazer aqui para você nesse início, nessa introdução, meus irmãos, é que nós precisamos aprender como família, como igreja do Senhor Jesus Cristo, a priorizar a mesa como o Senhor Jesus priorizava a mesa. Ele se assenta ali com os seus discípulos e ele começa a ensinar e a ministrar muitas coisas aos corações dos seus discípulos. A mesa é um lugar de ministração da palavra de Deus. A mesa é um lugar de gratidão ao Senhor pelo pão de cada dia que Ele tem nos dado. A mesa é um lugar de abrirmos o coração. Sabe, nós, em um bom tempo das nossas vidas, nós pegávamos o nosso prato e já íamos direto para o sofá, ligar a televisão e fazíamos de tudo menos esse tempo à mesa. Mas de um longo tempo para cá, o Senhor colocou nos nossos corações e a mesa tem sido prioridade na nossa vida há muitos anos. O nosso filho se tornou homem, casou e saiu de casa. Nós temos um filho de 26 anos e há 2 anos ele casou e saiu de casa. Mas toda vez que ele vai lá em casa, ele ainda participa desse tempo à mesa conosco. Nós sentamos na mesa e não tomamos a refeição sem antes agradecermos ao Senhor por esse prato que Ele nos deu. Seja muito, seja uma lasanha ou seja um arroz e ovo, mas nós agradecemos a Deus. A mesa é um lugar de gratidão, a mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar em que o Senhor se agrada em ver os seus reunidos, meus irmãos. E eu queria que, se você pudesse guardar apenas algo dessa mensagem, você guardasse isso e começasse a colocar em prática isso na sua vida, se você ainda não tem colocado. Levem um tempo, ou seja, o café, ou o almoço, ou o jantar, para se assentar à mesa com a sua família, pegar o aparelho celular e colocar lá na sala e esquecer das redes sociais e apenas desfrutar da comunhão entre família. Posso ouvir um amém? Mas o Senhor Jesus, meus irmãos, Ele começa a ensinar os discípulos ali à mesa. Ele começa falando para os discípulos que era chegado o momento da crucificação. Mas não se espantem, não fiquem aterrorizados, é necessário que eu vá para o Pai,
para que eu prepare lugar e volte e os leve para mim mesmo. Jesus depois anuncia o traidor, ele fala, olha, entre vocês há um que vai me trair. E ele então diz, aquele que eu molhar o pão e der, e ele faz isso imediatamente, e dá a Judas, e ele fala, o que você tem que fazer, faça depressa. E Judas sai, e ninguém entende o que estava acontecendo ali. Os irmãos não entenderam o que estava acontecendo, se ele saiu para comprar mais pão, ou o que quer que Judas tinha ido fazer. Eu quero abrir um parênteses aqui, meus irmãos, e trazer algo ao nosso coração, que o Senhor ministrou a mim há um pouco tempo atrás. Sabe, não é Judas, não é Pedro, não é João, sabe, são os seres humanos, é nós que exigimos demais, nós que queremos demais do próximo, sabe, não é o copesca, não é o conselho, não é o louvor, não é a palavra, o problema na maioria das vezes está em nós. Não adianta nós querermos A ou B, ou queremos que o pastor se molde a mim, e você quer que ele se molde a você, e ela quer que ele se molde a ela, e cada um quer que ele se molde a nós, sendo que nós deveríamos simplesmente entender que é Deus falando através da sua palavra. Judas tinha o melhor de todos os pastores. Judas ouviu por mais de 3 anos as melhores de todas as mensagens bíblicas. Ele viu os maiores milagres, coisas extraordinárias e sobrenaturais através do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi testemunha ocular. Contudo, ainda assim, ele traiu Jesus. Contudo, ainda assim, ele endureceu o seu coração para a mensagem que Jesus pregava diariamente aos seus corações. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que é nós, é cada um de nós, meus irmãos, que precisa abrir o coração e deixar Deus ministrar. Ei, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração nessa noite. Sabe, não se feche. Eu não sei quem que você estava esperando, eu não sei a mensagem que você estava esperando nessa noite, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Apenas abra o seu coração nessa noite, meus irmãos. Jesus continua ali à mesa ensinando aos discípulos. Depois disso, Jesus continua falando com eles, e Jesus fala sobre o amor fraterno. E aqui nós encontramos algo também difícil de fazermos. Jesus fala sobre o amor fraterno, é quando nós choramos com os que choram, mas também nos alegramos com os que se alegram. E aqui algo é até natural, é fácil. Chorar com os que choram, nós até conseguimos. Sabe, quando alguém está enfermo, ou desempregado, ou necessitado, ou recebe um diagnóstico de uma enfermidade, nós até nos compadecemos. E talvez nós até conseguimos fazer uma visita e orar por essa pessoa. Mas nos alegrar com os que se alegram é muito difícil. Quando nós temos uma notícia que o nosso irmãozinho trocou de carro, a primeira coisa que nós fazemos será que vai conseguir pagar? Vixe, deve ter comprado uns 80 prestação. Meu Deus, quando viu o IPTU, o IPVA, não sei não se vai conseguir. Sabe, quando nós temos a notícia de que o nosso irmão se candidatou a algum cargo na igreja e ele foi eleito e foi aceito, nós já começamos a sentir inveja, porque nós não conseguimos alegrar com os que se alegram. O amor fraterno que Jesus nos transmite, nos ensina, meus irmãos, é algo que ainda não é vivido pela igreja. Jesus continua ali com os discípulos, e aí ele faz a parte mais difícil ainda do que o amor fraterno. Ele lava os pés dos seus discípulos, nos ensinando que se alguém entre nós quer ser o primeiro, precisa ser o último. Se alguém quer ser exaltado, precisa ser humilhado. E aqui, meus irmãos, parece que aí a igreja acaba. Ninguém quer ser humilhado. Se alguém falar um nós já revidamos, já fechamos a cara, já queremos sair da igreja, já procuramos o conselho, o pastor. Nós somos a igreja de Deus, conhecida como a verdadeira casca de ovo. Não há fraternidade, não há amor, não há domínio próprio entre nós como igreja. Sabe, meus irmãos, e eu não trouxe essa palavra específica para a igreja do Chapadão, eu pedi para o Senhor uma palavra para mim, para o meu coração, e o Senhor me deu essa palavra. E antes dela falar com qualquer um aqui, ela falou comigo quando eu estava preparando esse sermão e dizendo: Senhor, como eu sou difícil, como eu preciso melhorar, como eu preciso mudar em muitas áreas ainda na minha vida. Mas o que o Senhor requer de nós, meus irmãos, é que nós nos esforcemos,
que nós lutemos, naquilo que nós ainda somos fracos e temos dificuldade, nós precisamos nos esforçar mais e mais como igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer um tema a essa ministração nessa noite, baseado aqui sobre a videira e os ramos. Quais são os seus frutos? Quais são os nossos frutos como igreja? Quais são os meus frutos? E eu quero trazer algumas lições aos nossos corações. A primeira lição que eu quero trazer a nós é: precisamos estar nele, ligados em Jesus, para produzirmos frutos. Repita comigo: eu preciso estar ligado em Jesus para produzir frutos. Jesus começa aqui o verso 1 do capítulo 15 dizendo: eu sou. Essa expressão, meus irmãos, os irmãos conhecem essa expressão, eu sou. É lá, primeira vez que nós encontramos essa expressão, está registrada lá em Êxodo, quando Moisés ali tocava o rebanho do seu sogro Jetro, e ele chega ali no monte, e ele então vê um arbusto em chamas, mas aquele fogo não consumia o arbusto, então ele chega até aquele arbusto ali, e Deus se manifesta e fala com ele, e diz: ei Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está no Egito, e eu decidi resgatá-los, eu decidi salvá-los. E ali Deus tem um diálogo com Moisés, e Deus incumbe Moisés dessa nobre missão. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer mais duas lições para nós. Primeiro, vai anotando aí, tenha um tempo à mesa com a sua família. Segundo, receba, aceite a palavra de Deus como vinda do Senhor. Depois, meus irmãos, Deus chama Moisés, e o que Moisés estava fazendo? Tocando, cuidando do rebanho do seu sogro. Sabe, Deus não chama desocupados para a sua obra. Deus só chama quem trabalha. Deus só chama aqueles que são ocupados. Se você já tem trabalhado na obra, se você já tem produzido frutos, Deus chama você a produzir mais frutos ainda. Mas se você não tem feito absolutamente nada, talvez não, você vai estranhar vendo uma pessoa que já está no ministério, que já está trabalhando e fazendo aquilo, e ela começa a ficar com muitas coisas a fazer, muito atarefada, porque aqueles que deveriam se dispor não se dispõem na obra de Deus. Nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vemos Deus chamando Davi para ser rei. Samuel vai ungir o próximo rei de Israel, e começa a vir os filhos de Jessé, e Deus fala: não é esse, não é esse, e aí ele fala: terminou? Ele diz: não, ainda tem o mais jovem. Mas o que ele está fazendo? Ele está pastoreando, ele está trabalhando, e Deus diz: é esse. Ele unge Davi rei. Sabe, Pedro, quando Jesus chama Pedro, Pedro não estava à toa, apesar de que ele estava pescando, mas esse era o seu ofício. Para nós hoje a pesca é um lazer, mas para Pedro era o seu trabalho, o seu ganha-pão. Paulo, quando Jesus chama Paulo para ser o maior missionário de toda a igreja, Paulo estava trabalhando, Paulo estava com carta, como um promotor indo atrás da igreja para prender a igreja, junto com os soldados. Deus chama trabalhadores para a obra. Mas, meus irmãos, algo que eu quero trazer aos nossos corações ainda nessa primeira lição é que Deus já sabia o que o povo hebreu já estava passando há 400 anos. Deus sabia absolutamente tudo, porque Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Mas por que Deus não agiu antes? Porque o povo precisa clamar para Deus agir. Deus sabe, escute aqui, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe das suas noites sem dormir, Deus sabe dos seus choros, Ele até conta cada lágrima sua que cai no chão, mas Ele espera você começar a clamar, Ele espera você começar a se prostrar diante dEle e dizer: Senhor, não tenho condição, Senhor, eu sozinho eu não consigo mais, me ajuda, por favor, entra nessa causa. E aí que Ele começa a agir. O povo de Deus começa a clamar, e Deus diz que ouviu o clamor do povo e decidiu enviar o libertador, decidiu resgatar o povo do cativeiro. E Moisés então aqui, quando ele ouve essa palavra de Deus, ele pergunta: Senhor, mas o que eu direi ao povo quando eles perguntarem quem me enviou?
Deus diz: o eu sou te enviou. Sabe, meus irmãos, essa palavra, essa expressão eu sou no hebraico, eu anotei aqui, ela significa Ehyeh Asher Ehyeh. Eu serei tudo aquilo que você necessita que eu seja. Ei, resgate o povo, e eu serei tudo aquilo que você necessita que eu seja. Quando você chegar diante do mar, eu serei a barreira que vai conter o mar, para que você passe aos pés enxuto pelo mar. Ei, quando você chegar no deserto, eu serei a nuvem que vai trazer um refrigério para vocês, quando o calor escaldante do deserto vir sobre vocês, porque eu serei tudo aquilo que vocês necessitam que eu seja. Quando chegar a noite, eu serei a coluna de fogo que vai aquecê-los na noite fria do deserto, porque eu serei tudo aquilo que você necessita que eu seja. Ei, deixa eu ser um profeta na sua vida nessa noite. O que Deus está dizendo aqui para você: eu serei aquilo que você necessita que eu seja. Ei, a enfermidade, eu serei o Deus da cura na sua vida. Ei, você tem alguém na sua família cativo, eu serei o Deus que vai libertar a sua família do vício, do cativeiro, do que quer que seja, porque estou contigo, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor por isso. Estou contigo em todo o tempo, por onde você andar. Nós precisamos estar em Jesus para produzirmos fruto, é a primeira lição. A segunda lição que eu quero trazer aos nossos corações: a nossa função é produzir frutos. A função de um galho, a função de um ramo é produzir frutos. O verso 1 ainda, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cuida da vinha. O meu pai é o agricultor. E ele diz: e vocês são os ramos, vocês são o galho. Jesus começa aqui falando sobre a função de cada um no reino. Ele diz: eu sou a videira. Eu sou aquele que você necessita que eu seja. Ele usa a mesma expressão que Deus usou com Moisés lá no Êxodo, ele usa a expressão aqui: eu sou aquilo que você necessita que eu seja. Lá em João, em João ainda no capítulo 6, ele diz: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca mais terá fome. Aquele que vem em mim nunca mais terá sede. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que vem em mim nunca mais andará em trevas. Ele diz: eu sou a porta. Aquele que vem em mim encontrará salvação. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida que leva ao Senhor. Eu sou tudo aquilo que você necessita que eu seja. Qual é a função de uma videira? Qual é a função da árvore, meus irmãos? É através das raízes trazer nutriente para os galhos. Jesus nos sustenta, Ele dá todo o alimento, todo o nutriente que nós precisamos. Ele é o pão que nos alimenta, Ele é a água que nos sustenta, que nos mantém vivo. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que tem um aprisco. Mesmo nessa seca que nós estamos passando, Ele tem um campo verdejante para cada um de nós, meus queridos. Eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Jesus diz: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. O meu pai é o que cuida dos ramos. E ele diz: aquele que está em mim e não produz fruto, preste bem atenção. O texto diz: todo ramo, verso 2, olha aí o verso 2 do capítulo 15, o que diz? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Isso é sério, meus irmãos. O que a nossa irmã falou sobre o aviso do chá das mulheres, agora, próximo sábado, é muito sério. Todo ramo que está ligado em Jesus, você pode estar na igreja, você pode ter sido batizado, você pode estar em ministério, mas se você não der fruto, a palavra está dizendo que todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta e lança fora. Nós precisamos fazer uma reflexão, meus irmãos. É muito sério isso, estar na igreja, mas não dar fruto, não falar de Jesus, não pregar, não evangelizar.
é sério a palavra de Deus, meus irmãos, sobre nós. Mas ele diz: aquele que permanece em mim e dá fruto, o Pai poda para que dê mais fruto ainda. E a pergunta nessa segunda lição é: a nossa função é produzir frutos, mas que tipo de fruto nós temos produzido? Volta um pouquinho aí, deixa ainda marcado aí a sua Bíblia no Evangelho de João 15, volta em Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3, verso 8. João Batista estava aqui batizando as pessoas no Jordão. E começaram a vir gente de todos os lugares, de toda a região, começou a vir gente para ser batizado. João então olha ali naquela multidão e vê fariseus, saduceus, vê hipócritas ali, pessoas que não haviam mudado de vida, que não haviam ainda deixado a velha vida, para ser batizado também por ele. E ele olha para essas pessoas e no verso 5 ele diz assim, aliás no verso 6, e confessando os seus pecados, por meio dele batizava no Jordão. Quando João via que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem lhes deu a entender que vocês podem fugir do que está por vir? E o verso 8 ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Sabe o que João estava fazendo aqui, meus irmãos? Sendo um profeta na vida dessas pessoas. João estava profetizando na vida dessas pessoas. Ei, quem disse que vocês poderiam fugir da ira vindoura? Ei, já está, Jesus já chegou. O ministério apostólico de Jesus começa. Jesus já estava começando o seu ministério e Jesus vai para ser batizado por João também. Mas muitas pessoas chegavam de qualquer maneira. Sabe, isso não foi apenas no tempo de João, na igreja primitiva, em toda a igreja, até os dias de hoje, pessoas que estão na igreja, mas que verdadeiramente ainda não se arrependeram, pessoas que estão na igreja, mas verdadeiramente ainda não mudaram de vida, pessoas que estão na igreja e nós olhamos, são bem apresentável, sabe, terno, uma Bíblia debaixo do braço, e você olha com uma cara, sabe, de caridade, às vezes até parece uma pessoa humilde, simples, mas que na verdade ainda não se arrependeram dos seus maus caminhos. E João olha para essas pessoas e diz: quem disse que vocês poderiam fugir da ira vindoura? Arrependam-se, arrependam-se. Esse é o fruto que João diz, esse é o fruto que Jesus requer de nós, que o Pai requer como agricultor, que Jesus requer como a videira verdadeira, que nós produzamos frutos dignos de arrependimento, de mudança de vida, abandono do pecado, abandono da promiscuidade e nos tornarmos semelhante à videira verdadeira. Sabe por quê, meus irmãos? A árvore é conhecida pelo fruto que dá. Jesus não dá fruto errado, Jesus não dá fruto podre, fruto mau. E nós como discípulos também, nós precisamos dar frutos dignos de arrependimento, para a glória do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Eu quero concluir essa segunda lição com uma pergunta para nós. Eu vi uma repórter há uns dias atrás entrevistando aquele ator que faz Jesus, que interpreta Jesus no The Chosen, eu não sei o nome dele, e perguntou para ele: se você chegasse diante de Jesus e tomasse um café com ele, o que você diria? E ele disse: como eu me saí? Essa precisa ser a minha e a sua pergunta todos os dias. Ei, Jesus, como eu tenho me saído? Como eu tenho me saído, Jesus? Que tipo de fruto nós temos produzido? Como Adão, fruto da desobediência, da autossuficiência, ou como João diz para produzirmos frutos dignos de arrependimento? Como temos nos saído? Faça essa pergunta para você: ei Jesus, ei Espírito Santo, como eu tenho me saído? Quando você for orar hoje ou amanhã, pergunte para o Espírito Santo: ei Espírito Santo, como eu tenho me saído? Ainda há oportunidade para nós produzirmos frutos dignos de arrependimento, meus irmãos. Ainda há oportunidade para a igreja produzir fruto digno de arrependimento. Como eu tenho me saído? Quais são os frutos que eu tenho dado? Eu tenho me feito essa pergunta. Eu e a Ueda, nós estamos num trabalho, à frente de um trabalho
em Itarumã, fica a 60 quilômetros de Cacilândia, uma cidade ali no Goiás, em torno de 5.000 habitantes. Nós estamos há 2 anos e meio tentando implantar uma única célula ainda, nós estamos, há 2 anos e meio. Toda quinta-feira nós saímos à tarde de casa e vamos para Itarumã, andamos 60 quilômetros, as estradas estavam esburacadas, mas nessa semana, para a glória do Senhor Jesus Cristo, tamparam todos os buracos e agora nós vamos com mais tranquilidade. Mas nós vamos toda semana para Itarumã, reunimos com as pessoas, e quinta-feira nós estivemos lá e tinham 3 irmãos reunidos apenas. E nós ministramos a palavra, nós adoramos, nós oramos e nós ministramos como se fosse para 100 pessoas. Porque eu aprendi com Paulo, ele diz: eu plantei, eu semeei, eu preguei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Sabe, meus irmãos, a nossa função no reino é semear. A nossa função no reino é lançar a semente pela manhã e não repousar a nossa mão à tarde, porque nós não sabemos qual prosperará, se é essa de manhã, ou se é essa da tarde, ou se ambas igualmente serão boas, porque quem vai dar o crescimento é o Senhor Jesus Cristo. Nós, no começo desse ano, nós demos um segundo passo, mesmo tendo poucas pessoas na célula. Quando nós reunimos muitas pessoas, nós reunimos 10 irmãos na célula. Mas resolvemos dar o segundo passo e começamos ali um culto aos domingos pela manhã. Então, até dezembro, nós ficamos 2 anos indo toda semana lá. E agora, de janeiro para cá, nós começamos a ir toda semana, a quinta-feira na célula e todo domingo pela manhã no culto. Hoje nós estivemos lá em Itarumã, pregando a palavra de Deus, sabe, e o nosso coração se alegra por ir lá, não é o número que nos motiva, nós estamos lançando a semente. Ei, a minha palavra de Deus para você nessa noite é: lance a semente, comece a semear na vida do seu vizinho, comece a semear na vida do seu colega de trabalho, comece a semear com seus colegas de escola, comece a semear, meus irmãos, lance a semente, porque quem vai dar o crescimento é Ele, não é nós, não depende de nós. O que cabe a nós é lançarmos a semente, como ramos, como galhos que nós somos, nós precisamos lançar a semente, nós precisamos semear nessa terra. Eu quero concluir já essa palavra dessa noite. Eu quero trazer a terceira lição aos nossos corações. Primeiro, nós precisamos estar em Jesus para produzir frutos, porque Ele é tudo aquilo que nós precisamos que Ele seja na nossa vida. Depois a nossa função é produzir frutos dignos de arrependimento. E a terceira lição que eu quero trazer ao nosso coração, volta lá para o nosso texto em João 15, e eu quero concluir aqui. João 15, o verso 2, diz assim, a parte B do verso 2, vamos ler todo o verso, diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto ele corta, e todo o que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. A terceira lição que eu quero trazer aos nossos corações é: para produzir frutos, nós precisamos ser podados. Eu não sei quantos aqui já viram uma árvore, um arbusto, quando ele é podado. Sabe, quando passa um facão ou algum instrumento nele ali, em algumas espécimes de árvore sai um leite ali daquele local, em algumas sai um óleo, um néctar, alguma coisa. Sabe, o que o Senhor está nos ensinando aqui, meus irmãos, nessa noite, é que esse processo da poda, ele dói. O processo de sermos podados muitas vezes é doloroso, muitas vezes nós podemos chorar, o nosso coração pode sangrar, mas se nós olharmos para esse ramo que foi podado, daí a algum tempo, novos brotos começarão a nascer ali, e logo aquele galho vai estar produzindo mais frutos ainda. Sabe o que o Senhor está dizendo aos nossos corações aqui? Que você precisa passar pela poda, que a poda, por mais que seja algo doloroso na nossa vida, quando nós passarmos por esse processo, nós estaremos em um nível espiritual, em uma maturidade espiritual ainda maior, porque nós seremos capazes de produzir mais frutos ainda para a glória do Senhor Jesus Cristo. Só que é necessário que esse ramo esteja ligado à videira, porque sozinho nós não podemos produzir fruto algum, meus irmãos. Eu quero que você
Vá comigo agora lá para 1 Reis. O que é esse processo da poda na nossa vida? 1 Reis capítulo 17. 1 Reis capítulo 17, do verso 1 ao verso 6. Amém? Todos encontraram? Diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Esse processo, meus irmãos, é Deus podando o coração do homem. Querite, meus irmãos, o ribeiro de Querite significa cortar. É a mesma expressão usada aqui para podar. Sabe o que Deus estava trabalhando no coração de Elias? A dependência. Elias, viva em total dependência de mim. O Querite, meus irmãos, não é um lugar de fartura. O Querite não há abundância, mas no Querite também não há falta. O Querite há o necessário que nós precisamos para viver. E ser podado por Deus é viver na dependência de Deus. Ser podado por Deus não é viver na abundância. Ser podado por Deus não é viver na fartura. Mas também ser podado por Deus não é viver na escassez e na miséria. Ser podado por Deus é viver naquilo que nós precisamos para viver. Deus disse para Elias: beba água do ribeiro, os corvos vão levar pão e carne pela manhã e pão e carne à tarde. O que você precisa para sobreviver, eu vou suprir na sua vida. O que Deus está dizendo aqui para você, meus irmãos, nessa noite é: se você estiver passando pelo ribeiro, se você estiver passando pelo Querite, se você estiver sendo podado nesse tempo, Deus vai suprir tudo aquilo que você necessitar. Deus vai dar o pão pela manhã, a carne pela manhã, a água pela manhã, mas Ele também vai dar o pão e a carne e a água à tarde. Tudo aquilo que você necessita, Ele vai dar, porque Ele é o nosso sustentador. Ele não vai deixar faltar absolutamente nada na sua vida. Nós precisamos entender, meus irmãos, que esse momento da poda, esse momento do corte, esse momento do Querite é um momento de aprendermos a confiar no Senhor, de aprendermos a depender no Senhor, de esquecermos do nosso braço, esquecermos da nossa força, esquecermos dos nossos contatos, dos nossos amigos a quem nós ligamos e recorremos, e aprender a depender unicamente dele, do Senhor, porque Ele vai dar tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele é o grande eu sou. Nós precisamos viver dessa maneira, meus irmãos. Não é fácil. Eu não estou dizendo aqui para você, irmão, então o que você está dizendo é que eu não posso mais pedir oração para o pastor, para o conselho, eu não posso mais. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que peça para o pastor: pastor, ore por mim. Ei, irmão, irmã, ore por mim. Mas você também vai orar. Não é depender das pessoas, é depender de Deus. No Querite há pão, no Querite há carne, no Querite há água. Mas há a porção de cada dia, porque hoje Deus manda o pão, a água e a carne de hoje. É como no deserto, é como Deus mandou o maná lá para aquele povo no deserto. Eles não podiam pegar o maná de amanhã, para que eles aprendessem a depender de Deus, para que eles aprendessem a confiar em Deus. É isso que o Senhor está trazendo aos nossos corações nessa noite. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, aprender a descansar em Deus, meus irmãos. Eu quero concluir dizendo aqui no verso 7, mas passado alguns dias o Querite secou, porque não chovia sobre a terra. Sabe, para aqueles que estão ligados na videira, mas não produzem frutos, meus irmãos, quando o Querite seca, o que eles fazem é desesperar.
O que eles fazem é como começar a murmurar. Ei, o Senhor me trouxe aqui no Querite para que eu morresse de fome e de sede. Ei, o Senhor nos tirou do Egito e nos trouxe aqui para o deserto para que nós morrêssemos de fome e de sede. Ei, quem está ligado na videira, mas não produz fruto, começa a murmurar e a reclamar de todas as situações. Não confiam em Deus, não dependem em Deus, mas quem está ligado na videira verdadeira, quem entende que Jesus é o grande eu sou que nós precisamos, Ele é tudo aquilo que nós precisamos, Ele é o pão. Quem está ligado em Jesus, quando o querite seca, meus irmãos, quando passamos pela poda, nós começamos a louvar, nós começamos a dizer como Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque nós aprendemos a confiar e a depender unicamente dEle, porque Ele é o nosso pão, Ele é a nossa água, Ele é o nosso bom pastor, Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é a videira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor por isso, meus irmãos. Deus olha então para Elias aqui, diz para Elias, o verso 8, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta. Se Deus te levou por Querite, Ele não vai te deixar, Ele não vai deixar você passar necessidade nenhuma. Quando o Querite secar, Ele vai te enviar para outro lugar, ou Ele vai enviar alguém até você, mas o sustento virá, porque Ele é o nosso provedor. Eu quero concluir dizendo para você, o Querite não é o seu destino final. O Querite não é o nosso destino final, meus irmãos. A poda não é o nosso destino final. O corte não é o nosso destino final. O riacho que seca não é o nosso destino final. Quando os corvos pararem de trazer pão e carne pela manhã, esse não é o nosso destino final. O Querite é apenas um estágio na vida do cristão. A poda é apenas uma parte do processo na vida do cristão, porque o nosso Senhor, o agricultor, aquele que cuida da vinha, meus irmãos, Ele nos faz passar pelo Querite, mas Ele tem lugares melhores para nós. Ele tem uma Sarepta para nos levar, um lugar em que nem que seja uma viúva, nem que seja pão e azeite, farinha e azeite, mas Ele vai dar para aqueles que são fiéis a Ele até o final. O Querite não é o estágio final de nenhum de nós aqui, meus irmãos. É apenas uma etapa. Entenda isso na sua vida. Você está passando por lutas, você está passando por dificuldade, esse não é o fim. Nós temos um Deus provedor. Nós temos um Deus que controla todas as coisas. Ele manda chuva na hora certa. Ele sabe melhor do que nós quando nós estamos angustiados, depressivos, ansiosos, noite sem dormir. Ele manda o socorro. Ele é o socorro, vem bem presente na hora das nossas angústias e tribulações. Esteja ligado na videira, esteja ligado em Cristo. Ele é tudo aquilo que nós precisamos que Ele seja. A nossa função é produzir frutos dignos de arrependimento. E a nossa pergunta é: como temos nos saído, Jesus? E para darmos fruto precisamos ser podados por Ele. Mas a poda não é o fim. É apenas o começo de uma nova produção. Quando somos podados, logo aqueles ramos começam a nascer, a crescer, e novos frutos começam a surgir. Dê fruto para a glória de Deus. Se você não tem dado fruto, comece a dar fruto digno de arrependimento. Comece a lançar a semente hoje ainda, essa semana ainda. Tem pessoas do seu lado, tem pessoas no seu trabalho, tem pessoas na sua vizinhança que precisam ouvir de Jesus. Ei, mulher, você pode começar já convidando as suas amigas para esse convite do final de semana. Seja frutífera no reino de Deus. Sejamos frutíferos no reino de Deus. Amém?